dia. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o gentil convite de Michel Canuto para que nós possamos estar aqui conversando alguns minutos a respeito de questões éticas fundamentais. E meu nome é Paulo Roberto Aidamos, sou professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Michel Canuto, a quem eu tenho a honra e a grata satisfação de estar orientando no seu doutoramento, me realizou esse gentil convite para estarmos conversando a respeito de questões éticas fundamentais. Selecionei para esse nosso breve bate-papo as questões éticas fundamentais da liberdade, da necessidade e da responsabilidade. Mas, para que a gente possa contextualizar essa nossa breve preleção, eu vou fazer uso de uma história fictícia, mas que trata exatamente, direta ou indiretamente, dessas três questões que nós vamos trabalhar como questões éticas fundamentais selecionadas para análise desse fato. A história é a seguinte. Em uma grande empresa, o senhor Souza trabalha como estoquista já há algum tempo, há praticamente 2 anos nessa mesma função. E nesse dia, o senhor Souza é chamado para uma reunião na sala do gerente-geral e pela qual ele se direciona de imediato. Lá chegando, ele encontra o gerente da área de recursos humanos, junto com o gerente-geral. Ele ingressa à sala, pede licença, o gerente-geral o cumprimenta, pede para que ele se sente. Ele, ao se sentar, o gerente-geral vai direto ao assunto. Senhor Souza, o senhor trabalha conosco já há algum tempo, temos observado o seu rendimento, o seu comportamento dentro da empresa, e nós temos uma proposta a lhe fazer. Mas, para isso, nós iremos colocá-lo durante uma semana em fase de teste, nessa nova função, e vamos observá-lo. E essa nova função vai ser de supervisor nessa área lá no nosso almoxarifado. É de maior responsabilidade, mas ganha mais. O senhor vai ter um salário maior. E o senhor Souza ouve com muita atenção e ele faz um pedido. Só que nós temos um pedido a fazer ao senhor Souza. O pedido é o seguinte: nós vamos receber 15 caixas de equipamentos na semana que vem. E o senhor, no seu relatório, o senhor vai mencionar apenas 13. E essas 2 caixas, o senhor vai colocá-las num galpão separado. Aí o senhor Souza intercede e pergunta: deixa eu ver se eu entendi. Vão chegar 15 caixas e eu vou dizer no meu relatório que são apenas 13. Isso, diz o gerente geral. Isso mesmo. São apenas 13 e eu preciso de gente que joga no meu time. O senhor está no meu time, não é isso, o senhor Souza? Nesse sentido, o senhor Souza fica pensativo, hesitante. O gerente geral resolve dar-lhe um prazo. Vamos fazer o seguinte: amanhã o senhor retorna às 10 horas e nós vamos conversar e o senhor vai me dizer a sua decisão. Muito bem, até logo. Assim se despediu o senhor Souza. E no dia seguinte o senhor Souza retorna. O senhor Souza, ao retornar, se assenta novamente
também na presença do gerente de recursos humanos, o gerente geral pergunta: muito bem, o senhor já decidiu o que fazer? O senhor Souza diz: eu pensei bastante, mas eu não posso aceitar aquilo que o senhor me pediu. O gerente olha bem nos olhos do senhor Souza e pergunta: e por que não? O senhor Souza diz: porque seria uma desonra para mim, para a minha família e para o meu Deus se eu aceitasse essa proposta. O gerente geral toma a palavra e diz: o senhor sabe o que pode acontecer com o seu emprego? O senhor Souza, retrucando, diz: sim, eu sei. E o gerente geral, olhando para o gerente de recursos humanos, se levanta nesse momento e estende a mão para cumprimentar o senhor Souza. O senhor Souza, sem entender muito bem o que está acontecendo, se levanta, aperta a mão do gerente geral. O gerente geral diz: parabéns, senhor Souza. É a resposta correta. O senhor disse aquilo que nós estávamos, de fato, precisando ouvir dos candidatos ao cargo de supervisor lá do nosso setor de recebimento dessas cargas importantes. O senhor Souza, sem entender ainda muito bem, né, ele diz novamente: agora o senhor se dirige aqui ao senhor gerente de recursos humanos, o senhor se apresente e o senhor vai, a partir da semana que vem, já desempenhar essas novas funções, e nós estamos, de fato, precisando de pessoas assim, íntegras, honestas como o senhor. E vou ser sincero, disse o gerente geral, e vou ser sincero, o senhor era uma das últimas pessoas que eu pensava chamar. Muito obrigado, passe bem, bom dia. Ao sair, ele passa pelo gerente de recursos humanos, que lhe dá uns tapinhas nas costas e diz: parabéns, senhor Souza. Nós já estávamos ficando desanimados. O senhor era a quinta pessoa que nós chamamos para fazer essa proposta. E assim termina essa breve história. Como vocês podem observar, é uma história perfeita, cheia de conflitos, de situações, de valores, e que nós denominamos de conflitos de valores. Dentre as questões que nós apontamos, nós planejamos para falar com vocês, que são aquelas 3 questões fundamentais que nós apresentamos no início: liberdade, responsabilidade e necessidade, elas estão aqui inclusas, fazem parte, compõem essa história que nós apresentamos a vocês. Né? A questão da liberdade, na tomada de uma decisão, como uma questão ética fundamental, nos enseja 3 situações que nós consideramos básicas para que, de fato, a decisão seja tomada pelo agente moral e que tenha essa prerrogativa de ser uma decisão livre, uma decisão tomada em liberdade, sem determinismos de ação, sem contingências físicas e sem patrulhamentos. Muito bem, isso nos diz a literatura que trata dessas questões éticas e bioéticas a respeito do tema liberdade. Mas Kant, já no século XVIII, nos ensina, bem como também um pouco mais recente, Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, Kant nos pressupostos da moral deontológica e Sartre na filosofia existencialista, para que uma ação seja considerada moralmente válida, não podemos abrir mão de tomá-la em caráter de liberdade, em situação de liberdade, sem coação, sem coerção, sem chantagem e sem dupla troca. Pois bem, outra situação que eu quero destacar aqui, e que também faz parte do contexto dessa história de ficção que eu apresentei a vocês,
é a necessidade. A necessidade é uma outra questão fundamental que a ética nos recomenda a debruçar e refletir sobre ela. O que diz o critério da necessidade na tomada de decisões éticas? Primeiro, é tratar o outro, tratar o ser humano, em sua dignidade de pessoa humana. A segunda prerrogativa da necessidade é respeitá-lo em sua autonomia. O terceiro, defendê-lo em sua vulnerabilidade. E quarto, reconhecer seus direitos humanos, os seus direitos naturais. Então, nós compreendemos também que, se nós formos correlacionar, fazer uma correlação de analogia com a história que nós apresentamos a vocês, a necessidade, ela ressalta, nesse contexto, na questão da necessidade que teria que ter o gerente geral, perante o seu Souza, de tratar na dignidade da pessoa humana esse seu funcionário e respeitá-lo em sua autonomia, isso é, na sua capacidade de decisão. Porque o que torna um ser humano bom não é pensar, fazer coisas boas. É preciso que ele realize coisas boas, como já nos ensinou há 2.300 anos atrás Aristóteles, né? É a ética da praxis. Então, respeitando em sua autonomia, na sua capacidade de decisão. Então, pensar coisas boas pelo elemento da prudência, refletir sobre essas próprias ações, inclusive ponderando-as sobre as suas consequências, da qual, ao realizar, ao investir na vontade de realizar essa ação, ele consegue praticar, por sua decisão, essa ação. Então, a autonomia está aqui muito bem colocada na questão da necessidade que nós temos que ter de respeitar a capacidade de cada ser humano, de cada um de nós, de se autogovernar. Todavia, a defesa da vulnerabilidade também ficou numa situação bem delicada, porque o próprio gerente geral, de certa forma, ameaça, né, a posição do cargo do seu funcionário ao perguntar, né, o senhor está no meu time, não é isso? E, de qualquer forma, também aí nós temos a questão dos direitos humanos, né, reconhecer a dignidade da pessoa humana. Outro critério, outra questão fundamental que nós precisamos trabalhar nessa história é o pressuposto da responsabilidade, né? É uma questão ética fundamental. A responsabilidade para consigo próprio, e foi o que o senhor Souza fez, ao pensar, ao se retirar daquela reunião, levando 24 horas para pensar e retornando, né? Então, ato de responder pelas suas próprias ações, isso é uma questão ética fundamental, para consigo próprio, para com seus valores próprios, né? E também para com o outro, né? No reflexo da questão da alteridade. Aqui no sentido de Emmanuel Levinas, né? Do respeito para com seu alter ego, quer dizer, é aquilo que, de fato, lhe apresenta como ser, como sua própria face, naqueles seus próprios valores que nós precisamos respeitá-los, né? Outra questão que também está aqui sendo analisada é a responsabilidade social. Vocês vejam que, de fato, o senhor Souza, ele, ao retornar, ele avoca para o seu discurso a questão da reflexão do envolvimento da própria família, da própria circunstância, da conjectura, do circunstancial social que o senhor Souza se encontra. E, não caracterizado nessa própria história, né, mas também uma questão ética fundamental, é a questão da responsabilidade com o meio ambiente, que também é uma questão ética fundamental, como bem trabalhou o Hans Jonas, né? Muito bem. Essas três questões éticas fundamentais, elas perpassam essa história e nos chamam a atenção exatamente de
reflexão da necessidade de nós estarmos pensando sobre não apenas as consequências, mas os nossos deveres, as nossas obrigações morais na realização dessas questões éticas fundamentais e no respeito ao atendimento de cumprimento dos valores dos outros nas relações humanas que nós estabelecemos. Para que nós possamos agora, então, encerrar essa breve locução, eu gostaria de estar aqui me dirigindo a uma fala do professor Antônio Sampaio Nova, professor universitário português, reitor honorário da Universidade de Lisboa, que foi convidado para proferir uma aula inaugural numa grande universidade brasileira. E ele, querendo fazer o agradecimento aos colegas que lembraram do nome dele, homenageando, né, para proferir essa aula inaugural, ele se lembrou, né, do Tratado de Gratidão de Santo Tomás de Aquino. Né? E ele buscou uma ressignificação desse Tratado de Gratidão de Santo Tomás de Aquino, né? E, como nós bem sabemos, Santo Tomás de Aquino, padre dominicano, teólogo, filósofo, né? Foi canonizado, inclusive, pela Igreja Católica no século XIV ainda. Santo Tomás de Aquino trabalha essa questão da gratidão no aspecto filosófico, e destacando 3 níveis especiais de gratidão: um nível mais superficial, um nível intermediário e um nível um pouco mais profundo. Né? A questão da gratidão no tratamento superficial é quando nós, segundo o professor Antônio Nova, quando nós nos referendamos, nós nos relacionamos com alguém que nós estamos querendo agradecer, mas numa situação de reconhecimento, numa situação cognitiva, avocando o lobo frontal, né, do cérebro, né, numa situação de raciocínio, de pensamento lógico. E, nesse sentido, esse reconhecimento objetivo e cognitivo, nós nos expressamos pela palavra em inglês, como disse bem o professor Antônio Nova, thank you, né? Onde a gente diz de uma forma racional aquilo que nós queremos agradecer. Ou ainda, de acordo com a língua alemã, né? Zu danken, né? Quer dizer, você está reconhecendo algo que lhe fizeram de bom, mas de uma forma cognitiva, intelectual, racional. No nível intermediário, segundo o citado professor, nós utilizamos, por exemplo, a língua francesa, né? Merci, né? Quer dizer, você se coloca à mercê de algo, você põe o seu mercê naquela situação de agradecimento, de reconhecimento pela sua lembrança do seu nome, pela sua participação. Né? E também a língua espanhola, né, utiliza também no nível intermediário de gratidão essa mesma expressão, né? Então, graças. Né? Então, você também está dando graças a terem se recordado de você. Ou então, ainda na língua italiana, né? Grazie. Né? Então, você também se reporta da mesma forma, como merci, graças e grazie, em reconhecimento, dando graças à lembrança do seu nome para a participação em determinada circunstância, em determinado evento. Segundo o professor Antônio Nova, ainda existe um nível terceiro de gratidão que é muito importante e que talvez somente a língua portuguesa pode trazer para o sentido dessa discussão, dessa pauta de discussão, que é a palavra obrigado. Segundo professor Nova, citando Santo Tomás de Aquino, o obrigado, ele diz exatamente isso. Não apenas agradece, no sentido de reconhecimento e dando graças, né? Em reconhecimento àquela situação que você deseja agradecer. Mas o obrigado, ele traz consigo um outro valor, né? Ele traz consigo o valor da vinculação, do compromisso, né?
Então, você se sente obrigado, você se encontra obrigado a realizar algo, a realizar uma tarefa, a abrir um diálogo, a estar participando. Abre um compromisso para que algo seja atingido e que seja, muito possivelmente e preferencialmente, de comum acordo com os atores que estão nesse diálogo. Né? Então, é nesse sentido que eu termino aqui a minha fala, e dizendo a vocês que, em primeiro lugar, aqui estamos nos colocando de uma forma aberta, sincera, para o exercício desse diálogo, dizendo que obrigado, vinculado, comprometido com aquilo que de fato nós acreditamos, que é a defesa, a luta, a construção da educação no nosso país. Muito obrigado e até a próxima.